Olá, trabalhador e trabalhadora em educação. Está no ar mais um APPI Cast. Hoje vamos falar sobre o combate ao bullying e à violência nas escolas, uma questão muito importante e complexa. E para falar sobre o tema, hoje nós convidamos a professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga Doroteia Carneiro, e mestre em letras, que vai nos ajudar a compreender melhor essa problemática, né, do bullying nas escolas e na sociedade. Seja bem-vinda, Doroteia Carneiro. Olá, boa tarde a todos vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui dentro do sindicato, que é a nossa casa, e muito feliz com esse projeto, né, a PPI Cast, um projeto que traz assim muitos temas importantes para serem discutidos. E vamos lá, né? Vamos discutir um pouco sobre violência na escola e quais medidas a gente pode adotar para poder pelo menos minimizar. Violência nas escolas e bullying. E bullying. Seja bem-vinda, né? É um prazer para a gente estar recebendo você aqui. Um dos motivos, né, para a gente ter convidado alguém da área para falar sobre esse tema é porque no último dia 7 de abril, acho que o dia 7 de abril ficou instituído como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, né? E como a gente faz um programa, a nossa ideia aqui é de comunicar e falar abertamente sobre um tema de uma forma mais, digamos, informal possível, até para que as pessoas consigam entender um pouco do que a gente está propondo, né? E aí eu gostaria de pedir para você que você explicasse para a gente o que caracteriza o bullying, né? Como é que a gente pode caracterizar isso e o tipo específico de violência, né, que ele vem a ser. Então, quando a gente pensa em caracterizar, né, nós pensamos em caracterizar o bullying, a gente primeiro tem que saber diferenciar o que é um conflito normal, né, que pode acontecer em qualquer relação, do bullying. Os conflitos, eles sempre vão existir no convívio entre pessoas, e dentro da escola não é diferente. São várias pessoas convivendo, são várias pessoas de origens diferentes, de pensamentos diferentes, costumes diferentes. Então, sempre existirão conflitos. A diferença é que, quando o conflito ele não fere, então o que é que acontece? Ele vai servir também de uma maneira desse aluno, desse adolescente, dessa criança, futuramente, aprender a lidar com situações na vida adulta. Né? Porque todo ser humano vai conviver com situações de conflitos e tem que aprender a gerenciar esses conflitos em algum momento da vida. A diferença é que o bullying é um tipo de agressão que ela fere e ela é recorrente. Né? Ela precisa ser persistente, ter aquela pessoa como alvo, né? Então o agressor ele vai escolher aquela pessoa como alvo, e ele vai insistir e persistir naquela agressão, na tentativa de controlar, de manipular. É uma coisa recorrente. É uma coisa recorrente, né? Então, aí a gente já percebe assim, que esse bullying ele pode ser tanto físico, quanto psicológico, né? Ou relacional. Que eu acredito que aqui no decorrer a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre cada um. E tem legislação específica que aborda o bullying? Tem sim, tem sim. Tem uma lei criada, inclusive, no governo de Dilma Rousseff, que é a Lei 13.185, do dia 6 de novembro de 2015. Essa lei, ela serve para alertar a sociedade sobre a importância de combater o bullying. Nela existe a definição, a caracterização do bullying e aponta alguns objetivos, né, que servem para implementar ações. Fora essa lei, existe também a Lei de 14.811, de 2024, de criminalização do bullying, prevendo punições. Então nós temos uma lei para caracterizar e uma lei para punir. Para punir. Criminalização do Você repete o número, por favor, para quem assistir agora ficar mais a par. A primeira é 13.185. Essa lei barra trata 2015, da caracterização e implementação de ações. Interessante, tá? para todo professor. E a outra é 14.811, Importante que saber. é da criminalização do bullying. Certo.
certo? Indo mais além, nós podemos observar uma pergunta recorrente que se faz: quais são as causas e os fatores de risco que contribuem para o bullying e a violência nas escolas? Estamos falando isso num contexto assim que seja social, familiar e também individual entre os envolvidos. Podemos tentar caracterizar isso, quais são as causas e os fatores de risco? Isso, olha. Inclusive, eu gostaria até de mostrar aqui um livro que se chama Proteja Seu Filho do Bullying e Impeça que ele maltrate os colegas ou seja maltratado por eles, de Alan Benny. Esse livro, ele vem trazer um dos motivos, né? Uma das causas do bullying. São várias as causas, né? E uma delas, por exemplo, pode ser o desejo mesmo de dominar, de domínio, de se sentir mais forte. Outro pode ser também situações relacionadas a comportamentos aprendidos, né? Crianças que vivenciam determinados tipos de comportamento costumam reproduzir esses comportamentos porque acaba naturalizando. Pode ser também por questões de conflitos relacionados a questões sociais, de etnias. Então, assim, os fatores, eles são múltiplos. Nós temos várias formas, né, Sim, de várias acontecer. causas, várias causas. E esse livro é interessante, eu vou pedir depois para o nosso técnico ali focar na capa, para quem estiver assistindo depois e quiser adquirir, que eu acho que é importante, tanto para a classe trabalhadora da educação, como também para pais e, né, responsáveis, mães, e ficar... Gestores, é muito importante. Porque realmente a gente sabe que o bullying a gente que trabalha na educação é uma coisa, né, que faz parte do cotidiano, infelizmente, e a gente tem que saber lidar com isso. Os pais, principalmente, também, né? Os pais, os responsáveis. Sim. Ô, Doroteia, então, assim, diga pra gente o seguinte, assim, quais são as consequências? Aí, você explicou pra gente, né, que tem a caracterização, como ele acontece, e aí, quando ele acontece, quais são as consequências, né? A violência para a vítima, para o agressor e muitas vezes também para quem está ali, sei lá, como espectador do que está acontecendo, né? Então, as consequências são diversas, mas eu digo que a maior consequência é o impacto na saúde mental. Então, tanto para quem sofre o bullying, quanto para quem pratica o bullying, né? Para quem sofre, então, ele pode desenvolver problemas emocionais, pode desenvolver depressão. Então, é importante até fazer um alerta para os pais. Aquela criança que acorda ou chega no horário da escola, ela reluta em ir para a escola. A questão do isolamento, né? Daquela necessidade de não querer ficar isolado e não querer ter o convívio com seus colegas. A escola deixa de ser um espaço prazeroso para ser um espaço do medo, da angústia. E aí, desenvolvendo, como eu falei, os problemas emocionais, né? Pode desenvolver uma ansiedade, um quadro de depressão e, infelizmente, chegar ao suicídio. Então, os pais, os responsáveis, eles precisam ficar, digamos, de olho nesses sintomas. Isso. Se a criança não tiver demonstrando interesse em ir para a escola, desânimo, né? Porque assim... Resistência. E é uma coisa até que às vezes tem que saber separar, assim, porque chega uma determinada fase que a criança não quer mais a escola, né? A minha filha tá começando a ficar assim, que bom, hoje é feriado. Então, assim, já é uma coisa assim, mas a resistência aí, né? A forma como resiste aí. Porque uma coisa, por exemplo, você falou que sua filha ama o feriado, não tem que ir para a escola. Mas aí você percebe nela uma leveza, né? Aquele comportamento de ter tempo livre para brincar, para ser criança. No caso da vítima do bullying, a escola vai estar sempre relacionada àquele gatilho, ao medo, né? Aquele pavor de ter que encontrar o agressor. E muitas delas têm medo de falar sobre isso. Então, a maioria delas tem medo de falar. Por quê? Porque tem medo de sofrer mais agressões. Então, elas silenciam. Elas silenciam em casa, por medo, não avisam os pais e silenciam também dentro da escola.
Porque, às vezes, esse bullying, ele acontece nos corredores, ele acontece dentro dos banheiros, longe do olhar do adulto. Você já falou até aí alguma coisa sobre isso, mas assim, qual o papel, principalmente da família, dos pais, dos avós, com relação a isso, em perceber esse momento? Eu acredito que o papel primordial dos pais aí é o papel da escuta, da observação e de conversar com os filhos, né? Porque, assim, entender que se o comportamento dele em resistir aí à escola é um comportamento recorrente, esse pai precisa procurar, perceber, ir à escola, perguntar, observar, ficar mais perto desse filho para tentar entender de onde vem esse medo de estar na escola, no espaço escolar. Porque a escola é espaço de convívio, a escola precisa ser prazeroso. Né? Claro que vai ter dias que a criança vai estar cansada, a criança vai querer ficar em casa no feriado, vai querer estar no parquinho, o adolescente vai querer estar na roda de amigos, mas a escola não deixa de ser o espaço de convívio. Né? Nós percebemos isso, sobretudo na pandemia, o quanto o convívio na escola nos fez falta. Sim. Tanto para nós profissionais, quanto para as crianças, quanto para os adolescentes. Isso foi terrível. Né? Então, mais que ensinar conteúdo, a escola é espaço de vivência. Né? É espaço de conviver com o outro, de gerenciar esses conflitos que existem, próprios da idade. Não é? Sim. E uma outra questão que eu lembrei agora da consequência é que essa vítima, ela também tem uma possibilidade de se tornar um agressor e repetir o mesmo comportamento. O que foi feito com ela, ela pode fazer com o outro. Tem essa predominância, né? Pode acontecer. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Assim como tem também alguns casos, né, em outros países que a gente vê daqueles massacres, né, daqueles jovens que chegam com armas nas escolas, e a gente vai procurar compreender o histórico, né, ou já foi vítima. Então, quase todos acabam dizendo que passou por situações de bullying, né? E isso você vê o impacto que o bullying gera na saúde mental, tanto de quem sofre quanto de quem pratica, né? Porque quem pratica porque tem o desejo de ver o outro sofrer de alguma forma. Há uma maldade ali, né? Ver o outro sofrer. Há uma maldade, assim, de constranger também, né? De observar que está tendo um constrangimento. Porque, assim, tem etapas que os adolescentes, por exemplo, né? Nós que trabalhamos com os anos finais, a gente sabe que eles agem por impulso. Então, é um tapa que um dá, o outro desconta, né? E xingam. Então, nós que trabalhamos com os anos finais, né? Jorge já é dos anos finais, eu sou dos anos finais, então a gente convive com esse grupo. E a gente sabe o quanto tem conflito. Agora, o que seria normal para a idade, entre aspas, assim, mas que eles, naquele momento ali, eles aprendem a gerenciar esse conflito e depois eles estão bem. Eles estão convivendo, eles estão no intervalo, eles estão batendo a bolinha deles. Mas e quando isso não ocorre? Que tem aquele que é dito mais forte do grupo e aí ele começa a pegar aquele que ele percebe que é mais fraco para intimidar, para exercer um controle, né? E tem esse como é que eu posso dizer? Esse padrão, assim, de sempre o mais forte querer, né, pegar o mais fraco aqui para fazer esse tipo de violência, né? Que a gente pode chamar o bullying de violência, né? É uma violência. É uma violência, tanto psicológica, quanto física, quanto relacional, né? Porque quando a gente pensa nos 3 tipos, a física, bater, chutar, empurrar, quem sabe. A verbal, que é o agredir, palavrões, frases que discriminam, que querem minar a autoestima. E o relacional, quando faz calúnias, fofocas, né? Gera fake news. Ou faz aquela manipulação de jogar um amigo contra o outro.
Pra gerar uma briga, para né? gerar uma briga e para afastar aquela vítima do grupo. Então, sempre consegue uma forma de fazer com que aquele amigo em comum se afaste. Para o quê? Para isolar e causar um sofrimento na vítima. Então, esse aí é o bullying relacional, né? Social e relacional. Você acha que tem, assim, quais deveriam ser, ou se tem, estratégias para tentar prevenir isso no ambiente escolar? Porque, assim, por exemplo, na pergunta anterior, a gente falou muito, assim, de como isso pode influenciar dentro do ambiente, né? E a gente ali, que está na outra ponta, recebendo esses alunos, a gente muitas vezes já recebe esse aluno carregando um monte de fatores externos, Uhum. né? Então, aí já, assim, um comentário eu acho importante quando a gente usa o termo trabalhadores de educação por isso, né? Porque não tem como a gente não entender que quem está na portaria, quem está na alimentação precisa de um preparo, né? Assim, para, sei lá, diagnosticar ou observar alguma coisa assim do aluno. Perceber, né? Perceber. Uhum. E aí, nesse sentido, você acha assim que quais seriam as estratégias, ou se tem, para a gente tentar prevenir isso no ambiente escolar? Você acha que é Ô, possível? Jorge, você está falando aí do termo o profissional, né? É. Da educação. A educação. Então, eu penso que, inicialmente, tem que partir de uma formação dos profissionais da educação. Não seria só uma formação para o professor. Seria uma formação para todos Quem está no ambiente. que está no ambiente escolar. Até para que esses profissionais, eles percebam, eles tenham um olhar para perceber na fila da merenda, quais são os comportamentos ali na fila da merenda, quem é que sempre está sendo a vítima na fila da merenda, aqueles empurrões, aquelas, né, de jogar o outro para o final da fila, no banheiro, a pessoa que trabalha na Auxiliar de serviços gerais. Isso, no auxiliar de serviços gerais, tá de olho ali, observando. Que acaba rodando a escola bastante, né? Inteira, né? Quem trabalha nas escolas de grande porte, de médio porte, percebe que as escolas têm aquela área enorme, né? O arredor da escola, os corredores da escola, que nem sempre está de frente para a secretaria da escola, para a direção da escola. E são os lugares que podem ser feitos vítimas. Então, esse profissional que está ali, que ele circula, é importante. Existem escolas, né? Eu trabalho... Né? Isso, eu trabalho em um outro município chamado Arataca, que tem os monitores de corredor. Aqui antigamente tinha, que eu me lembro, eu era estudante do ME e tinha aqueles monitores de corredor, aquelas pessoas que Eles ficavam chamavam de auxiliar de atividades educativas, que ele ficava girando por ali, né? para Rodando, observar quem estava levando no caderneta, banheiro. pá, quem estava no Isso. banheiro. Isso era. Então, tinham. E hoje em Arataca ainda existe esse funcionário, ele não leva as cadernetas, que as cadernetas hoje só o professor Aham. manuseia, né? E Sim. já estão, mas ele fica o tempo inteiro rodando a escola para poder ver quem está na parte de baixo, quem está na parte de cima, quem entrou no banheiro, quem está fora da sala de aula. E isso é uma maneira de coibir o bullying. Eu acho essa função fundamental. Viu? Ela não tem mais na Os não docentes são super importantes, eles Muito. precisam de formação. Muito, Que muito. precisa mesmo, precisa participar do pedagógico da escola, das reuniões pedagógicas da escola, coisa que não acontece, até tiram os não docentes da participação, e a gente acredita que só com a participação desses servidores nós vamos também modificar a estrutura da escola. Sim, temos que pensar que sem os servidores a escola não funciona. De forma Não alguma. funciona. De forma Pensa alguma. um dia sem a pessoa de serviços gerais, pensa um dia sem a merendeira, né? Sem o A secretário educação não escolar. acontece. Não acontece. Você vê, quando o pessoal da portaria não vem, já é um caos. terror, é um caos. Já é um caos. Porque a gente fica assim perdido enfim, realmente quem está fazendo parte ali tem que ser tratado como trabalhador de educação, né, da equipe da educação da escola, e cada um com sua função. O docente, a portaria, o auxiliar geral, mas todo mundo faz parte de uma equipe, né? Sim, Então sim. acho que é importante mesmo se tiver esse tipo de formação para tratar, né? Que seja com todos. Que seja com todos. E a partir daí vai acontecer o quê? A partir dessa formação, vão começar a ser discutidos o tema na escola Sim. e implementar ações eficazes dentro do espaço escolar.
E aí, as ações eficazes, a exemplo de palestras, né, apresentações, seminários, o que a gente já costuma ver na prática, no dia a dia, nas escolas, a gente já vê isso. Abordando, discutindo com os alunos o tema bullying dessa forma. Mas eu acredito que o diferencial seria a formação mesmo de toda a equipe e os pais. Os pais tinham que ser orientados. Tinha que ter aí um momento para falar para os pais sobre bullying e de prevenção ao bullying. Sim. Né? Para os pais perceberem os seus filhos, para os pais detectarem alguns comportamentos que não estão normais para o seu filho, para o comportamento do seu filho. Não é isso? E a outra coisa que eu acredito que deveria, né? Uma outra ação, ação, que eu acredito que seria muito importante na escola, mas infelizmente não é a nossa realidade. Eu acredito, nas cidades que eu ando também não é o psicólogo na escola. Porque o psicólogo, ele tem o papel de trabalhar com essas questões comportamentais, com as questões emocionais, né? E ter momentos dentro da psicologia educacional. Não vai ser uma psicologia clínica, mas vai ser uma psicologia educacional, em que vai trabalhar com grupos, né? Baseado nas características daquela faixa etária. Fazer um trabalho em grupo, fazer intervenções, atividade de prevenção. Então, o psicólogo, eu acredito que ainda é assim uma figura que seria muito importante dentro do espaço escolar. Se eu não me engano, teve uma alteração agora na federal, permitindo, né, que faça parte do quadro de educação o psicólogo, né? Só que aí eu acho que nem todos os locais começaram ainda a contratar. Eu sei que agora a rede estadual parece que fez um REDA para psicólogos. Que lá no CEAMEV chegou uma. Sim, alguns colégios do estado têm. Eu trabalho em Arataca. Arataca tem psicólogos no município, só que são poucos. Ah, tá. Tem da saúde, que é o... Aí ele fica na escola? Eles antes ficavam na escola, ficavam dentro da escola. Agora, como reduziu o número e a demanda aumentou. Aí tá ficando num local específico, estão ficando itinerante. Tem 2 só. Mas tem. Não, mas importante mesmo. Né? Doroteia, aqui a gente está discutindo bullying e violência nas escolas. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a cultura da violência. Então, como essa cultura da violência na sociedade em geral, no cotidiano e na mídia influencia um ambiente escolar? Eu acredito que a mídia, principalmente, influencia nos comportamentos. Sim. Né? Mas aí eu penso também na estrutura familiar. Na estrutura familiar. Porque às vezes, né? Ou na maioria das vezes, eu ouço muito essa questão de que de bater muito na mídia, do que se passa na novela, das músicas. Mas se nós pararmos para pensar que a regra de casa é de casa, a regra dos pais é dos pais, né? O que é que pode assistir? O que é que pode ouvir? Claro que os pais não vão dar conta do que os seus filhos estão ouvindo fora de casa. Sim. Que aí não tem jeito, né? Mas se você já tem esse trabalho dentro de casa, já é um meio caminho andado, né? E a grande preocupação dessas mídias, das redes sociais, é a influência que ela exerce sobre o adolescente. Então, às vezes, o adolescente ele fica muito tempo exposto às telas, acessando ali, eu não sei se vocês já ouviram falar daqueles desafios que tem nas redes sociais, né? Antigamente tinha a Baleia Azul, ultimamente teve um outro, que uma menina morreu. Então, assim, eles fazem O desodorante aerosol, não foi? Sim, Foi. sim. O desafio era inalar, se não me engano. Inalar. Agora, olha que influência, né? Num comportamento, olha que influência.
Passa um filme adolescente, você assistiu já esse série. filme? Ai, Uma tô série. Essa querendo série? assistir essa série. Rapaz, é porque a criança estava no quarto, tal, não sei o que, ele não sabia da violência que o filho praticava ou participava, né? Pois é. No Ele- caso, ele estava na rede social, eu ainda não Tava. assisti a série. Estava na rede social também. De qualquer maneira, ele, Sem spoiler, ele, né? é, Ainda de, vou de qualquer maneira, ele foi para aquela vida, saiu daquela coisa de estar no quarto e foi para fazer uma coisa. De fato, o pai não acreditava que o filho tinha feito isso, né? Então Fazer igual minha mãe, importante que minha mãe saber o que perguntava alguma coisa, ela já falava logo. No final ele morre. Não, ele morre. Mas é um filme surpreendente, viu? Assista, viu? Não, eu É uma quero série, assistir, que diga, é uma série, eu quero é uma assistir série essa surpreendente. série porque ela tá muito falada, muito mencionada. Eu também não assisti ainda não. Vou Muito. aproveitar esse final de semana e ver se eu Eu já assisto. assisti, já. Porque a fase da adolescência, ela já tem por si só a impulsividade. O adolescente, ele já é impulsivo, né? Com Ele já rede gosta social, de- sem rede, sem né? rede social, É. já faz parte essa mudança de hormônios, né? E aí, quando você percebe esse adolescente que já tem essas mudanças hormonais, que já tem essas características próprias da adolescência, que é a impulsividade, aquele desejo de ser pertencido, de pertencer ao grupo. Então, para Sim. pertencer àquele grupo, eu vou fazer o que aquele grupo está fazendo. Sim, sim. Então, às vezes, ele nem tem a intenção de maltratar, mas aquele grupo ali junta e vai maltratar o outro colega que está ali. Mas ele, para fazer parte daquele grupo que é forte, ele vai Quer fazer quer parte fazer do parte bando, né? Do bando. É terrível isso. E aí, você acha, então, que com a rede social isso acabou impulsionando ainda mais, né? É. Influencia muito dentro do Muito. ambiente, na provocação do bullying. Também, com certeza, né? Estamos vendo tanto essa questão do bullying, o cyberbullying, que a gente tinha comentado, né? Sim. Que a gente ficou falando, ele é cometido também, o bullying é cometido no físico, no mundo físico, e o cyberbullying no mundo virtual. Mas o cyberbullying é mais dentro do mundo virtual. Do mundo virtual. Então, assim, você percebe que a internet, né? Ele é um terreno que a gente acha que não é de ninguém, mas é de alguém. Graças a Deus, hoje já existem algumas leis para coibir E esse debate mais, né? Assim, uma e regulamentação. esse debate. Mas ainda é o espaço de agredir, de ofender, né? O espaço de chegar e criticar o outro e ofender o outro por conta da classe social, da etnia. Então, Opção sexual, né? opção tudo. E isso não deixa de ser bullying. Né? E além disso, influencia no comportamento físico lá, né? Quando tá dentro Porque do gera um impacto emocional. ambiente. Então, esse impacto emocional que é destrutivo, né? Que dentro desse impacto emocional gera alguns outros problemas, como eu falei, o caso dos transtornos de ansiedade, da depressão e do suicídio, ou então daquele comportamento de que eu agredi, então eu vou ser o agressor. Ô, Dorothea, e partindo do princípio que o bullying aconteceu, ele já aconteceu, né? E nós temos essas vítimas lá disponíveis, há recursos para apoio? Hoje, assim, uma rede municipal, uma rede estadual, ou tem recursos, assim, para dar apoio a essa criança, para fazer um acompanhamento? Então, trazendo aquela lei, a primeira lei que eu mencionei, traz algumas, na própria lei, traz algumas ações que podem ser feitas, inclusive o apoio psicológico e a orientação aos pais. Só que a gente sabe que, na prática, a dimensão ela é bem maior desse sofrimento. Eu digo com relação ao sofrimento, a dimensão é maior. Então, quando você vê uma pessoa vítima de bullying, você se depara com a situação dentro da escola, né? Nós, como professores, a gente não consegue dar conta de ajudar aquele aluno naquele sofrimento, 100%. O que a gente consegue é chamar a família. Já teve casos do conselho tutelar ser chamado na escola, né? Para ter esse diálogo, para ter essa conversa.
esse apoio entre as partes, porque precisa do apoio emocional, tanto quem sofre o bullying quanto quem pratica o bullying. Uhum. Só que aí já é uma opinião minha. Eu penso que ainda falta uma estrutura maior com relação a isso, sabe? Que foge, talvez, o que o professor pode fazer e que foge, talvez, ao que o gestor escolar pode fazer, entendeu? Então, um apoio do poder público maior. Isso é uma opinião. Que aí entra minha. também na questão que você falou anterior de ter o psicólogo lá, né? Porque não é você, Osman, eu. Agora, ô Dorothea, me atentei uma coisa que, assim, no mesmo tema ainda. Você falou assim, repare, aí você tem a vítima da violência do bullying. E aquele que praticou, a gente pode entender também como uma vítima, né? Também. Porque ele tá sofrendo essa influência externa, Reproduzindo, né? reproduzindo, Isso. vítima do que ele vê em rede social. Então ele também precisa desse acompanhamento, né? Sim, sim. Porque ele pode estar reproduzindo esse comportamento por vários motivos. Um deles é porque ele pode ter uma família desestruturada. Ele pode realmente ser um adolescente ou uma criança que tem aquele desejo de controlar o outro, tá? De ter o desejo de controlar o outro. Pode ser também uma pessoa que tem uma baixa autoestima, seja insegura, né? Eu estou falando enquanto estudiosa dessas emoções, não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, né? E neuropsicopedagoga, não vou frisar isso, porque frisar bastante para não entrar num campo do outro profissional, que é o Sim. profissional da psicologia, que eu Certo. tenho um grande respeito. Mas eu digo assim, que essa insegurança e essa baixa autoestima pode gerar nele aquele desejo de ferir o outro para se sentir superior. Então, se eu não posso me sentir superior de alguma maneira, que eu sou, ele se acha inferior, então ele vai punir o outro, vai machucar o outro para ter aquela sensação de superioridade, né? Nem que seja na força. Ou também tem um outro motivo, falhas de comunicação. A comunicação dentro do espaço escolar, ela é importante. E quando esses jovens, eles não aprendem a se comunicar de maneira eficaz, um fala, o outro ouve. Você fez algo que não me agrada, eu vou conversar com você. Então, o adolescente, ele tem essa dificuldade. Mas se ele é uma família que tem o hábito de conversar, de estabelecer uma comunicação saudável, então evita esses tipos de comportamento, porque não vai ter, assim, tantas falhas na comunicação. Porque falha sempre tem, né? Na comunicação. Sempre tem uns mal entendidos. Mas consegue resolver, né? Interessante isso, porque às vezes a gente pensa no agressor, e não deixa de ser agressor, né? Da prática do bullying, apenas de forma punitiva. Mas ele também precisa de tratamento, né? Muito. Até porque é um adolescente ou uma criança também ainda, né? E também, olha, eu ainda o vejo também, pelo olhar também de vítima. Ele agride, né? O maior prejudicado é quem sofre, Sim. eu penso. Mas ele, enquanto agressor, ele também é. De algo que anterior a ele, Sim. né? Mas também. Você falou um pouquinho aí, falou muito sobre prevenção. A gente colocou aí a prevenção e a gente vai para a escola. As equipes gestoras têm conseguido alcançar o objetivo? Nós estamos falando assim mais de uma forma geral de escolas públicas e privadas. Tem sido eficaz? Olha, pelo que eu observo. É uma pergunta, depois eu tenho outro. Tá bom. Pelo que eu observo da escola pública e da minha vivência na escola pública, e pelo que eu observo das minhas visitas às escolas particulares, porque são duas situações diferentes. Eu, enquanto professora de língua portuguesa na escola pública, inclusive da escola do campo e da zona urbana, e enquanto psicopedagoga que vai às escolas particulares, que é o público que eu atendo no consultório. Então, eu sempre estou vendo como essas situações são tratadas dentro da escola. O que eu percebo é que existe, sim, um esforço para se minimizar. Então, tem ações, né?
Tem a semana de combate à violência e o bullying. É discutido por meio de textos, de peças teatrais. Então, a escola arruma meios, leva palestrantes, né, pessoas para falar sobre. Na escola pública, eu já presenciei convidar alguns psicólogos para ir na escola, para fazer um trabalho. Sempre tem, mas a gente sabe que não se esgota. Porque estamos falando de relações, e as relações sempre vão ter conflitos e algumas falhas nas estruturas, né? Como eu disse mesmo, a falta talvez de material, talvez até pela priorização dos conteúdos em alguns casos, e a falta também do psicólogo, que eu já falei, sempre estou repetindo, né? Dentro do espaço escolar, que também não sanaria, não zeraria isso, mas diminuiria. Sim. E a palavra-chave que você colocou aí, minimizar. Minimizar, né? E qual o papel da comunidade escolar, professores, funcionários, pais e alunos no papel, principalmente para minimizar o bullying e a violência nas escolas de uma maneira geral? Então, o papel é justamente o papel de informar para educar. Então, eu penso que a informação faz um processo de você se informa, você ouve, você discute, você debate e você muda a sua consciência, sua forma de pensar. Se você muda a sua forma de pensar, você muda o seu comportamento. Até né? porque também você colocou, e a gente está aqui observando, está pegando, você falou o papel também da escola, dos funcionários, formação e formação. Então a gente vai lá atrás e volta cá na frente, né? Isso o tempo todo, né? Formação o tempo inteiro. E aí, quando nós falamos da questão do bullying e da inclusão, de modo geral. Então, o tema inclusão, a gente já percebe, porque o bullying perpassa por tudo. Então, aquela pessoa com deficiência que está na escola, por exemplo, ela pode ser um alvo de bullying na escola. Então, olha quantas coisas estão conectadas, estão ligadas. Então, se todos recebem formação eles vão saber, pelo menos, como atuar. Pelo menos de forma emergencial ou até emergencial e constante. Porque todo dia, você fazendo um pouco, você tendo constância, você minimiza. Né? E você coíbe aquele comportamento agressivo. Você acaba coibindo. Não vai acabar, vai minimizar, né? Eu sempre porque penso os conflitos sempre vão existir. E ainda mais que a gente não vive numa ilha, porque tudo que acontece lá fora reflete dentro da escola. Muito. Isso é importante colocar também. Muito. Então, as coisas que estão fora da escola vêm para dentro das escolas. Sim, sim, sim. Às vezes até conflitos externos. Né? Às vezes conflitos lá fora por outras coisas, outros interesses, acabam ultrapassando os muros da escola e acaba estourando dentro da escola. Quantas vezes está dando aula e aí os meninos estão brigando porque teve uma situação no futebol, teve uma situação no bairro. Né? Então são coisas que estão fora dos muros da escola. Mora em uma área do bairro que está ligado a um determinado grupo. O outro mora em outra área do bairro que está ligado a outro determinado grupo, né? Não sei se você já teve acesso a algum estudo nesse sentido, mas tem alguma coisa assim, por exemplo, se aumentou a quantidade de bullying com relação a uma época, por exemplo, pré-rede social. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Não. Eu tenho essa curiosidade, assim, saber se o bullying, ele aumentou com essa modernidade e depois do advento da tecnologia, essas coisas, ou se por exemplo, a mesma quantidade ou a mesma frequência da nossa época, sabe? Porque na nossa época existia, só que não era caracterizado, né? Tipo assim, a gente não levava do ponto de vista da seriedade que necessitava, né? Jorge, mas pensando nessa sua fala do que era na nossa época e do que é hoje, tem duas questões aí a se colocar. Aliás, uma questão importante a se colocar é que naquela época não se falava em bullying.
É a mesma coisa quando se diz assim, hoje se fala tanto em TDAH, hoje se fala tanto em autismo, virou moda. Gente, não, isso sempre existiu. Sempre existiu. Eu fui agora para um congresso de psiquiatria e neurologia no final de semana. E um dos palestrantes, ele colocou uma imagem de uma propaganda antiga da Faber-Castell. O lápis estava todo mordido. E a propaganda, eu não vou lembrar assim, mas era mais ou menos isso, que é gostoso o lápis. O lápis todo mordido. Aí eu pergunto, o que isso tem a ver? A criança que mordia o lápis naquela época, ela estava ali agitada, inquieta, com dificuldade de prestar atenção na aula. Então, era aquele aluno que era visto como o preguiçoso, o desatento, que só vive no mundo da lua. Mundo da lua, né? No mundo da lua. Eu vivo no mundo da lua. E que o menino é virado num raio. Então, era aquele que tomava suspensão direto. É aquele que não conseguia... tocava o sino, ele saía correndo. Por que você tá falando de mim aqui? Por que você está falando de... Não, por que você tá falando de mim? De você. Virou pessoal? Virou pessoal, tá vendo? Se identificou? Aí você percebe que naquela época já existia o TDAH, o transtorno de atenção, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já existia. Tem imagens antigas de crianças autistas que eram amarradas. Mas só que só foi nomear, só foi estudar mais recente. Mais recente. Do mesmo modo, eram os bullying. Sim. Né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estudava, onde hoje é o CPM, antigamente era o CIERG. A gente tinha que ficar na fila. Antes de entrar para a sala de aula, tínhamos filas que cantavam o hino e a oração. Sim. Aí ficava um menino na frente, meu irmão no meio e eu atrás. Esse menino, ele todas as vezes ele implicava com meu irmão. Ele todas as vezes ele batia, ia para bater no meu irmão. Nesse dia, ele foi para dar um murro no meu irmão tirou o rosto e o burro acertou em mim. Ali eu vi estrela, eu fui para a diretoria. Caramba. Eu caí lá, porque foi uma pancada sem esperar. É um bullying agressivo. Todos os dias esse menino ia bater no meu irmão. Todos os dias. Agora, meu irmão enfrentava, mas todo dia tinha essa confusão. Então, a escola todo dia tinha que mediar esse conflito. Então, como sempre estava na fila, esse menino, meu irmão e eu, os três todo dia estavam na direção. Porque todo dia tinha uma briga na fila. Porque aquele menino se incomodava. E aí, quando perguntava para ele por que ele se incomodava com meu irmão, porque era bonito, olha a justificativa para a época. Meu irmão mais novo apanhou porque é gordo. Porque era gordo. Olha isso. Bullying. Né? Ele tomou uma surra lá na rua. E aí meu pai foi na casa dos pais e perguntou por que você bateu meu filho. Eu bati nele porque ele é gordo. E meu primo estava junto, apanhou porque é bonito. Olha aí, na época, só não tinha essas discussões. Só não tinham esses estudos. Só não tinham ainda diferenciado o que era conflito próprio da idade e o que era bullying, que é o conflito, que é essa agressão repetitiva, constante. Eu tenho assim, várias lembranças minhas da época de escola, assim, de quando eu observo agora, isso aqui era bullying. Tem uma cena que não sai da minha cabeça, de um menino que o apelido dele era Mingau. E por coincidência, no feriado da Semana Santa, eu fui em Santa Cruz de Cabral e encontrei esse colega na praia, na época de escola. E amarraram ele na trave do gol da quadra, com uma corrente no pescoço. E como o apelido dele era Mingau, tava todo mundo jogando Mingau nele. Isso foi dos meninos mais velhos. Eu era, tipo assim, na época, 5ª série. Isso aí já era um pessoal já do ensino médio fazendo com ele. Mas essa cena nunca saiu da minha cabeça, mano. E ele já vermelho, meio que chorando, e todo mundo rindo. E passou, foi aquilo, acabou. Né? Não foi tratado como bullying, mas existia. Existia. Né? Existia, só que não... Teve olha que agressão. É, agressão pesada, né? Pesada. É. E aí? Bom, nossa, última já... Doroteia, então, eu acho que dos temas, né, que nós propomos para hoje, já acho que nós abordamos. Você tem alguma coisa a decorrer que você queira acrescentar? Antes de já estar finalizando
né? Nós podemos observar alguns indicadores na prevenção e combate ao bullying e à violência nas escolas. Nós temos, assim, quais são os indicadores de sucesso na prevenção? Existe? Repete, por favor, a pergunta. Quais são os indicadores de sucesso na prevenção e combate ao bullying e à violência nas escolas? Se é possível Ter um indicador? ter um indicador. Eu acredito que seja Teve essa, algum essa projeto parte que já fez sucesso, alguma coisa assim, né? Esses projetos que envolvem debates dentro da escola. Debates, conversas, orientações de pais. O que eu falei anteriormente, informar para educar. Se você tem informação, você educa, você gera conhecimento. Então, Sim. isso aí sempre vai ser sempre um indicador de sucesso, né? Para Então, é um chamamento da sociedade escolar para a discussão do tema ou dos temas. Isso. E a partir daí, dessas discussões é que vão gerar outras ações para poder coibir o bullying na escola. Outras ações podem gerar a partir dessas discussões, porque assim, cada espaço escolar tem a sua realidade. Então, quando esse grupo ele começa a discutir, ele começa a refletir, a pensar dentro da sua própria realidade, né? Então, aquilo que é bom para a realidade da minha escola, não é bom para a realidade, talvez não seja bom para a realidade da escola de Jorge, porque são pessoas diferentes, são grupos diferentes. Talvez o tipo de violência, né, que vai acontecer vai ser diferente, né? Que mais predomina, né? Que mais predomina. Falando nisso até de predominância de tipo de violência, você trouxe até um dado aí, não foi? Eu peguei um dado na pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos que apontou que metade dos casos notificados foi de agressão, isso com relação à violência nas escolas. Metade dos casos foram notificados foi de agressão física. Em seguida, aparece a violência psicológica ou moral e sexual. E em 35,9% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido da vítima. É sempre assim, você encontra um amigo, um familiar ou um conhecido da vítima com relação a isso? E aí, quando a gente pensa naquela pessoa que a gente conhece, nós vamos pensar também nos outros crimes que são cometidos fora da escola, os abusos sexuais. Sim. A maioria dos Muito abusos bem, sexuais são parentes. Ou pessoas próximas. Ou pessoas próximas, ou um vizinho, ou alguém que já está ali, que já viu, alguém próximo. Né? Às vezes, aquele amigo da família que chega na casa. Então, é sempre alguém que está próximo. Você confia, né? Acontece com estranhos? Acontece. Mas a maioria são pessoas que estão próximas. E no bullying é a mesma coisa. Né? A maioria dos casos são de pessoas que conhecem a vítima. Então, conhece a vítima e ali ele começa a praticar bullying porque ele tem uma autoestima baixa, como eu já falei, a questão da autoestima baixa, né? Porque ele acha, talvez, vou dar um exemplo aqui, ele acha que a situação financeira do outro é melhor do que a dele. Sim. E às vezes até por bobagem, às vezes são coisas mínimas, o lanche de ele acha, fulano leva esse lanche é melhor do que o que eu levo, ou eu não levo o lanche para a escola. Então são coisas que, aí você pensa assim, mas é uma coisa tão fútil, mas você não sabe como é a realidade daquela criança. Se tem a comida em casa, se não tem, como é o convívio com a família, se ele é vítima de violência psicológica e física dentro de casa, né? E aí ele quer mostrar isso também de alguma forma fora. E é sempre... E assim, você pensando no convívio escolar, você está perto, você conhece. Você convive com seu colega todo dia. E da sua sala, né? Da sua sala. Geralmente está ali na mesma sala. Aí, né? Geralmente que o cara, assim... O que a gente observa na escola não é o cara que sai daqui, na pessoa que sai dessa sala para ir na outra sala fazer. Geralmente é naquele grupo, né? Naquele grupo. Aquele grupo ali. Acontece
com alunos de salas diferentes, acontece, às vezes acontece em banheiro, em corredor, Isso, né? é. Mas a maioria acontece dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Oprime, né? Oprime, né? Aquele que apanha na hora do intervalo, dentro da Dorothea, sala de aula. primeiro, agradecer aqui sua presença, mas eu vou até mudar a fórmula de encerrar nosso programa hoje. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, que geralmente a gente vai, vamos lá encerrar, tá? Não sei mais, eu quero que você faça as suas considerações finais para um tema importante, que é o bullying e a violência nas escolas. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Então, eu agradeço a PPI, agradeço a você, Osman, agradeço a Jorge e toda a equipe. Né? Já dizer que o projeto tá lindo, o projeto de vocês. Gostei bastante. E espero que a gente veja por muito, muito tempo, muitos e muitos outros temas sendo discutidos aqui. E com relação ao combate ao bullying e à violência na escola, eu penso que a gente precisa ampliar essas discussões para que dentro do espaço escolar seja inserida a cultura de paz. Os conflitos vão existir, porque nós estamos... É um ambiente de convívio, né? São pessoas diferentes, mas esses conflitos eles não vão poder ser repetitivos e agressivos. Né? O conflito ele é positivo quando ele gera mudança. Quando gera no outro aquela capacidade de resolver problemas. Mas quando ele é utilizado como um meio de domínio, de poder sobre o outro, né? Que aí você mina o direito do outro, você assedia o outro. Então, isso aí passa a tornar a escola um espaço doentio. E isso aí influencia tanto nas relações entre os alunos, quanto na relação dos profissionais, dos colegas de trabalho. Então, eu finalizo pedindo para que esse tema seja discutido por vários momentos durante o ano letivo, né, junto com propostas de atividades, de projetos que sejam feitos durante o ano, para que isso minimize, para que isso reduza. Ou, quem sabe, né, sonhar que acabe. Beleza, então assim encerramos, né? Faça a sua consideração final. Não, também, só agradecer a sua presença. Você ajudou muito a gente hoje, a categoria inteira, a escutar. Quando for escutar esse programa agora, acho que todo mundo vai ficar um pouco mais lúcido sobre o tema, as caracterizações que você trouxe, as leis que você trouxe, a indicação de livro. Então foi muito enriquecedor hoje esse bate-papo com você. Muito obrigado por aceitar o convite e as portas estão abertas. Obrigada. É só me chamar. Só me chamar que eu venho. Então, por hoje é só, pessoal. Logo voltaremos com mais um tema de interesse da categoria em nova edição do APPI Cast. Professora Dorothea Carneiro, nosso muito obrigado. Obrigado também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Eu que agradeço.